O grande problema é que a humanidade é governada pelo medo. A imensa maioria das pessoas neste planeta atualmente, elas são governadas pelo medo. Esse é o problema fundamental, né? Isso, na verdade, é um efeito que remete a algo mais profundo, né? Mas são essas consequências que são nefastas. Ter medo das situações da vida não é o problema em si. O problema ocorre quando você se deixa, né, conduzir totalmente pelo medo. Você não manda mais na sua vida quando o medo domina tudo. Esse é o problema. Então, a gente tem um problema aí que é tão grave, mas tão grave, que quando a pessoa tiver noção disso aí, ela vai fazer um esforço monumental para tentar sair do estado em que ela se encontra. Para as pessoas que perceberem a tempo. Então, vou dar exemplos concretos para as pessoas verem o que eu quero dizer aqui. Então, por exemplo, você tem uma situação, hoje em dia é muito comum, né? Você satisfaz um determinado grupo, né? E você fala que você está protegendo, garantindo o direito desse grupo. Só que, na verdade, muitas vezes essas coisas são feitas porque a pessoa tem medo de que esse grupo possa vir contra ela, né, num ataque jurídico, econômico, psicológico e por aí vai, né, através da mídia e blá blá blá, né, etc. E daí a imagem dessa pessoa, né, vai ficar prejudicada, o bolso dessa pessoa, né, o rendimento, o salário, né, o cargo dessa pessoa vai ser colocado em risco, e a imagem dela, né, as possibilidades de contatos terrenos para ela garantir interesses futuros, pessoais, vai ser prejudicada. Então a pessoa faz esquemas, né, com outras pessoas para garantir, né, os direitos, né, de vários grupos. Porque ela pensa, né, está preocupada com esses outros grupos. Então ela se faz como defensora desses grupos. Só que, na verdade, nada mais é isso do que a atitude, né, ações de pessoas e grupos que estão governados pelo medo, né? Isso é um problema que dá para observar com muita clareza quando você sai, né, vai para o mundo. Ou mesmo na própria família, né, muitas vezes. Mas quando você sai para o mundo, né, para o trabalho, para tentar ganhar a vida de alguma forma, se relacionar com as pessoas, né, no tempo de lazer, você percebe, né, uma pessoa que está um pouco desperta, se dá conta de que as pessoas não são genuínas. Elas têm medo elas evitam todo tipo de conflito possível em prol de garantir os seus interesses. Daí uma pessoa que observa superficialmente tem a ideia de que a pessoa, né, nossa, olha, essa pessoa está levando uma vida boa, ela sabe lidar com os outros, tudo mais. Mas não percebe que por trás de tudo isso, na mente dessa pessoa, né, estão sendo feitas 1001 maquinações. Cada ato que ela faz é visando um interesse, uma vantagem, uma posição futura, né? Mesmo que isso implique puxar, né, dar uma rasteira em outros, de forma tão sofisticada que você não consiga estabelecer as relações, né, entre o cara que dá a rasteira, né, e o cara que sofre lá no final da cadeia, né? Então, isso é uma coisa que demora, né, para a pessoa desenvolver isso. É só uma pessoa com o olho espiritual minimamente aberto percebe essas coisas. Então, é muito comum, né? Eu já vi isso muito, né? Você tem, né, as pessoas se recusam a falar diante de você qual é o que elas estão incomodadas com você,
Então elas querem, né, elas pedem para outra autoridade, né, se juntam em grupo, usam uma outra autoridade que é governada pelo medo, né, que está pensando em sua imagem, para garantir que essa pessoa seja removida delas sem que elas tenham algum tipo de responsabilidade disso, né? Porque daí as pessoas podem ter uma certa tranquilidade consciencial momentânea por causa disso, né? Agindo dessa maneira. Quer dizer, a pessoa não quer enfrentar o problema logo do início, de cara, já expondo, né, se abrindo e querendo chegar ao porquê das coisas. Ela simplesmente, né, em muitos casos, age tarde demais, de maneira completamente sorrateira, sem demonstrar isso em nenhum momento, né? É a atitude típica de uma pessoa que é canalha, né? A palavra é essa, né? A pessoa age sorrateiramente, né? Ela não dá nada a indicar de que ela tem alguma coisa que ela gostaria de entender melhor, né? Então é uma relação completamente insincera por parte das pessoas. E daí elas vão se associando com outras pessoas que estão no mesmo nível de consciência, que é baixo, diga-se de passagem, para que elas consigam fazer número e força para eliminar, né, ou mitigar a manifestação de luz que vem de algumas pessoas. E isso precisa ser feito sorrateiramente, porque se isso é feito às claras, diante de todo mundo, em público, né, se a coisa é por escrito, é aberta, fica feia para essas pessoas. Porque no fundo, elas sabem, lá no fundo da consciência delas, né, que não está desperta, elas sabem que elas não estão agindo de maneira correta. E as pessoas precisam criar várias narrativas, elas precisam se juntar em bandos, ficarem fofocando, comentando repetidamente o quão correta elas são e quanto, né, o quão absurdo foi aquela pessoa que apareceu na vida delas, né? Olha o tanto de erro que teve aqui, tal, para elas conseguirem manter um certo estado de equilíbrio, né? Por isso as pessoas ficam se repetindo todo dia, né? Elas ficam afirmando, né, um monte de afirmativa vazia, né, que total, são meias verdades, né? Meias verdades afirmadas repetidamente, com várias 15 mil variações, com seus mesmos colegas que se encontram rotineiramente, são afirmadas durante anos, a vida inteira, para a pessoa evitar sair desse estado de equilíbrio, que é falso, que é um pseudo-equilíbrio. Não é um equilíbrio profundo, é um equilíbrio superficial. É baseado em mentiras, baseado em agressão a pessoas que querem trazer luz, que querem ajudar a humanidade. Então o que acontece é muito profundo. É muito profundo, é muito abstrato para muitos ainda, mas é isso que realmente está acontecendo. As pessoas não conseguem se manter num estado de equilíbrio, né? Aliás, o equilíbrio que elas estão é um equilíbrio totalmente insustentável que exige o consumo crescente de um monte de coisas externas. Nem que seja coisas, né, altas leituras eruditas, né, em ambientes agradáveis aos olhos carnais, isso ainda continua sendo uma tara, um egoísmo, um vício, uma ofensa ao espírito. Tanto quanto uma pessoa que tem vícios dos níveis mais baixos e agride até fisicamente os outros, né? Substancialmente, esses tipos, né, eles estão no mesmo patamar evolutivo. Só que os primeiros citados aqui fazem isso de forma tão sofisticada, mas tão sofisticada, que muitas pessoas que se propõem se melhorar interiormente, falam que querem seguir um caminho espiritual, são enganados por esse tipo de pessoas, achando, né, crendo que essas pessoas estão num caminho bom, certo.
Se você observar a história da humanidade, né, com personalidades em todos os campos, você vai se dar conta de que as pessoas que realmente fizeram algo que hoje, né, que garante, né, um fio de cabelo de sustentação para essa humanidade que está prestes a cair, né, numa piscina de lava, né, metafísica, você vai perceber que as pessoas responsáveis por tecer esses poucos fios, que são os únicos elos, os únicos canais de sustentação da humanidade, de nós hoje em dia, com o alto, né, com Deus, com a divindade, foram pessoas que foram usadas por seres humanos, né, pela sociedade. Foram aproveitadas, foram agredidas, foram presas, foram malditas pelos outros, né? Criaram mentiras sobre elas, foram ignoradas, né? Foram afastadas, foram ridicularizadas de uma forma ou de outra. Às vezes de uma forma muito sutil, tão sutil que ainda hoje, né, não se percebe a violência que foi cometida contra pessoas que vieram trazer luz. Esse é o ponto central dos nossos dias. Tem pessoas que estão começando a despertar a respeito dessas questões. As pessoas estão começando a se dar conta de certas coisas que vão desembocar nessas grandes questões sendo apresentadas aqui. Sendo que já existem pessoas falando disso, talvez de outras maneiras. Vocês conseguem encontrar no YouTube, nessa plataforma, pessoas que estão sintonizadas com isso que está sendo proferido aqui. Estão surgindo. E tem muitas pessoas que não estão em tela, estão em silêncio, mas elas estão completamente sintonizadas com tudo isso e implementando isso em silêncio. São raríssimos, são muito poucos, mas as pessoas, esses poucos, já estão enxergando o que está acontecendo e o quão grave é a situação. Essas pessoas, elas enxergam o que é realmente prioritário e elas estão começando a fazer um esforço para que isso seja de fato prioritário. E todas as outras esferas de nossas vidas, que não devem ser jogadas do lado, talvez as piores sim, mas muitas coisas não, é claro, elas devem estar subordinadas a essa coisa central, que é o eixo central que garante a ascensão do ser e a passagem para a próxima, para o próximo level, para a próxima etapa, se a pessoa não quiser ser colocada em uma situação muito pior, onde até chegar ao ponto de ter a mesma oportunidade que está tendo agora, vai ser um longo e doloroso caminho. Então, é isso diante do que a gente está hoje em dia. Lendo cada vez mais as outras obras, particular, agora eu estou vendo muito do Trigueirinho, eu não estou aqui fazendo propaganda de um autor, eu estou falando uma coisa que eu estou lendo, estou entrando em contato profundo e isso ressoa no meu espírito. Existe uma ressonância muito forte entre esses escritos desse homem e o que eu venho sentindo cada vez mais intensamente. Então, isso é uma questão central agora em minha vida. Tudo, eu não vou largar as coisas assim, mas tudo vai ficar subordinado a isso. Tudo vai ser cada vez mais intensamente subordinado a essa questão de despertar, se libertar do império dos sentidos, se libertar de ficar falando um monte de coisa desnecessariamente, de ficar com a mente olhando para 20 lados ao mesmo tempo, em se irritar com coisas que não são tão grande coisa assim, e por aí vai.
né, eu vou me desprendendo cada vez mais dessas coisas, né? E o tempo livre surge justamente quando você percebe que um monte de coisa que você fazia, que eu fazia, que nós fazíamos, é uma coisa que é repetição, que não acrescenta nada. Daí você ou amputa essas coisas, ou, no melhor das hipóteses, você reduz até um nível mínimo essas coisas. Você preserva um pouco porque você vê que tem algo de útil em atividade A, B ou C, né? Então você preserva algumas delas. E daí o seu tempo disponível se expande muito, né? As tarefas que lhe são enviadas, da mesma forma, são obrigatórias, você pega e já cumpre de maneira mais rápida possível. Se possível, até você mesmo, sem depender de outros. Né? Que a maioria das pessoas, quando tem uma tarefa a fazer no trabalho e é em grupo, muitas pessoas enrolam. Né? E quem quer resolver logo, fica assim, atrasa, né, o tempo dessa pessoa porque ela fica na dependência, né, do ritmo dos outros, que querem mais enrolar e jogar um para o outro, ou fazer mal feito, né, ou levar na barriga, do que resolver o mais rápido possível para daí tocar a vida e cuidar de coisa mais interessante. Por isso muita coisa fica se arrastando nos empregos. Vocês podem até, né, pegar o que eu estou falando aqui e observar, né, parar e ficar observando no trabalho de vocês se não é assim que as coisas são, né? Vê se não é assim que as coisas são, a fundo, né? Olhando profundamente. Né? E às vezes pessoas que também resolvem as coisas de forma eficiente não significa que elas sejam espiritualizadas, despertas e tal, mas que elas são viciadas naquelas atividades, só sabem fazer aquilo e fazem aquilo com uma intensidade como se fosse um saco de pancadas, né? Estão fugindo de outras coisas. Estão dependentes, na verdade, da atividade laboral. O que não é amar o seu trabalho, não é ver a divindade no seu trabalho, não é emitir luz a partir do seu, né, do seu emprego, né, do seu trabalho, né, realizando um trabalho real. Na verdade, isso é um vício. E muitas pessoas confundem esses vícios com a pessoa gostar da coisa ou ser boa na coisa, né? Então, a grande questão da humanidade é essa. Né? A gente não pode ser governado pelo medo, porque se a gente é governado pelo medo, a gente segue o rebanho e o rebanho está indo para aquele lugar que eu já falei, né? Que ninguém gosta, né? E ninguém gosta. Né? Então não é bom, né, seguir muito o rebanho. Eu lembro quando eu estava na empresa, na única empresa privada na qual eu trabalhei, né, o supervisor foi falar comigo, né, pobre homem, né, preso ao sistema. Tive umas 2 ou 3 conversas antes de eu ser desligado da empresa. Na primeira ou na segunda, eu lembro que ele veio falar comigo, veio tentar fazer aquele terrorismo psicológico para eu me prender às coisas taradas e tarantes dos ambientes corporativos. Daí ele veio, soltou essa frase, olha só. Não, veja só, aqui no grupo o rebanho está andando e você está ficando para trás, né? Numa clara ameaça. Eu já sabia o que eu estava por vir. Mas eu segui o meu caminho. Mas na hora eu pensei, né, senti, é claro que eu não disse isso para ele, né, eu falei, realmente, o rebanho está andando e eu estou ficando para trás. Mas o rebanho, ele está indo rumo ao abismo. Né? Eu não quero ir para o abismo, eu quero ter uma vida real, uma vida de sentido, de significado, de verdadeiro trabalho em prol da humanidade, em prol do meu ser. Eu quero isso, por isso eu estou desacelerando e até vou em sentido contrário. Né? É óbvio que eu não disse isso na hora. Isso foi no ano de 2000 e fim de 2013, acredito, início de 2014, quando eu ainda estava trabalhando nesse lugar. Mas eu já enxergava essas coisas.
né? 10 anos, 11 anos atrás, eu já tinha essas visões. Eu já percebia, de certa maneira, o que estava ocorrendo, né? Como é que as leis atuam, como é que funcionam as coisas, né? E eu sempre não, na imensa maioria dos casos, eu não me deixei levar pelas ameaças do mundo. E à medida que o tempo passa, eu vejo que o mundo está cada vez mais afundado com suas vitórias terrenas, e eu estou cada vez mais livre dessas coisas com minhas derrotas terrenas, que, assimiladas corretamente pelo Espírito, constroem, né, estão edificando a grande vitória final, que é a vitória perante o absoluto, a vitória na eternidade, que é a única que interessa. Essa era a mensagem de hoje. Saudações fraternas a todos vocês.